Hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre a morte na visão da espiritualidade, o desencarne por acidente e coletivo. Vou falar também porque esse desencarne, a morte, ele causa tanta comoção, tanta dor quando é uma pessoa boa. E o assunto gera polêmica, viraliza, e quando é uma pessoa que não é bem, é uma pessoa mal, os questionamentos ficam, por que uma pessoa boa morre e os mal ficam? Não existe isso. Nas leis espirituais somos todos filhos de Deus. O que o mal faz e o que o bem faz, ele já vem com a sua morte predestinada. E a morte nunca é só uma desculpa. Fica aí que você vai gostar desse vídeo, que eu vou falar sobre a morte na visão da espiritualidade. E também vou deixar aqui embaixo 2 vídeos que falam sobre a depressão na visão da espiritualidade e a surdez na visão da espiritualidade. Vou deixar esses links aqui embaixo. E quem ainda não me conhece, eu sou Lígia, eu sou terapeuta. Sejam todos bem-vindos ao projeto Segunda Fase. Se você chegou aqui, se inscreve e curte. Vamos fazer esse canal crescer, gente. 1000 inscritos. Eu estava vendo um vídeo recente meu, aí tem mais de 1000 visualizações e tão pouco inscrito. As pessoas veem, usa do conteúdo, mas não tem nem a recepção, a bondade de se inscrever lá. Vamos fazer esse canal crescer, chegar a mais pessoas. Vamos fazer o bem enquanto você está vivo aqui nesse mundo, porque você está queimando seus karmas. Quando você tira seus milésimos de segundo, aproveitando aqui o conteúdo e ajudando as pessoas. Vamos fazer esse canal crescer, levar mais informações. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o desencarne por acidente coletivo. Eu vou entrar à tona aqui devido ao acidente que ocorreu recentemente com a cantora e com sua equipe. E aquilo ali, além do desencarne, a morte na visão da espiritualidade, foi um desencarne coletivo. Quer dizer, já houve muitos e outros. Ela cancelou vários shows e adiou devido ao medo por não achar seguro voar e nem achar o trajeto seguro. Enfim, mas quando está predestinado o dia de você morrer, você não tem como escapar. Mas você pode até parecer clichê, claro, Lígia, se eu vou nascer, eu vou morrer, sim, mas todos nós está predestinado a um tempo aqui nesse mundo. O que ocorre? Quando eu falo que a morte na visão da espiritualidade, é para ficar bem mais claro e a gente até entender por que é que a gente tem que procurar uma resposta, a gente tem que entender, a gente tem que encontrar qualquer que seja o motivo para justificar a morte daquela pessoa boa, porque de qualquer forma vai nos confortar e a gente vai entender que, nossa, é a hora realmente dela. Quando você chega nesse entendimento, você vai se questionar. Claro que a falta da pessoa ali boa, que está sempre fazendo o bem, ajudando as pessoas, impacta, leva comoção, sofrimento. Sim, claro. Agora, os questionamentos, porque a pessoa boa morre cedo e as pessoas más não. O que ocorre, tanto a pessoa boa como a pessoa mal, na visão da espiritualidade, ele já tem seus tempos predestinados aqui. O que ocorre é que só gera comoção, só gera polêmica e conversa quando é ao redor de uma pessoa boa. Eu não estou aqui querendo justificar nada de lados opostos do bom e do ruim, não. Só estou querendo mostrar a você aqui como é bom a gente entender. Porque quando a gente pede para vir para esse mundo, certo? A gente já vem com a nossa missão a ser cumprida. A gente pede sim, a gente pede não, a gente implora. Então, quando a gente vem para essa dimensão e uma pessoa boa, com pouco tempo de vida, com tão pouco tempo, foi o caso dela, 26 anos, desencarnou de uma forma trágica, acidental, no auge da sua carreira, é simples. Ela pediu para vir para esse mundo, para terminar a missão de vida que ela deixou nas outras vidas passadas. Então a pessoa já vem predestinada a morrer naquela idade, no auge da fama, da carreira, enfim. Por que é tão polêmico? Eu vou até citar vários outros exemplos aqui de desencarne por acidente, desencarne por doença.
Porque é simples. Essa semana passada também morreu um pianista muito famoso. Um acidente simples, banal. Ele teve um acidente doméstico, escorregou, bateu a cabeça no centro da sala e faleceu. Aí eu pergunto, foi um descuido? Foi um acidente? Não, gente, já estava predestinado a acontecer aquele acidente ali com ele, certo? Outro fato, o do 11 de novembro, 11 de setembro, agora fugiu o mês. Aquele das Torres Gêmeas. Vou citar várias pessoas, vou citar duas pessoas que trabalhavam ali naquele horário e simplesmente não era o tempo deles de morrer, não estava predestinado a ele morrer nesse acidente. Um era um executivo que estava a caminho do trabalho naquele local lá, naquele horário. O que ocorreu? Ele no trajeto da casa para o 11, os prédios das Torres Gêmeas, onde ele trabalhava, a sola do sapato dele caiu. Ele teve que voltar para casa, trocar o sapato e, consequentemente, se atrasou. Aí eu pergunto, não está predestinado a morrer? Não, ali não era o momento dele. Então, as situações vão ocorrer de forma sutil, ou te levando ou atrasando. Outro fato era a secretária que trabalhava naquelas Torres Gêmeas também, no meio do trajeto da casa dela para o escritório lá, ela pegou um engarrafamento que nunca aconteceu na vida dela e, consequentemente, ela se atrasou. E no meio do caminho ela soube que houve aquele acidente. Gente, é simples as coisas. Deus trabalha de forma simples. A gente somos humanos, a gente não quer entender, a gente não quer aceitar o fato de que a gente é só um espírito vivenciando experiência física aqui. E quando a gente entende que na morte por acidente não há engano e não houve acidente, ali era o momento de desencarne da pessoa, a gente tenta até compreender, porque é normal, claro, a gente sentir comoção, a gente sentir dor, a gente sentir a falta, a gente querer viver o luto intenso ali, porque uma das leis universais é o seguinte, é a mãe enterrar o filho, não o filho enterrar a mãe, ou vice-versa. Mas aí eu digo, de onde vem essa contagem cronológica de datas? Porque as pessoas falam, o normal é o filho enterrar os pais, não os pais enterrar o filho. Não, essa visão vem de que, porque os pais têm uma idade avançada, é lógico que eles têm de morrer cedo e nós filhos não. Entende como é que a gente classifica a vida? Como é que a gente conta os segundos, os minutos, a gente deixa de viver, deixa de trabalhar a nossa essência, trabalhar a nossa missão aqui, porque a gente se apega a números, a gente se apega a detalhes, a gente deixa de viver nossa essência, nossa vida, porque a gente já vem carregada de tantas comoções, de tantas lembranças que não agrada. É uma regra de vida que você nasce na maternidade e morre, a sua vida termina no cemitério, não. A gente tem que entender que a vida não é só isso, não. Quando a gente pede para vir para esse mundo, a gente vem entender que a gente tem uma missão a cumprir. A gente tem algo a fazer aqui. Enquanto você estiver aqui, aproveite os teus momentos. Vai cuidar da tua missão. A tua missão não é salvar o mundo. A tua missão é se salvar. Então, quando vem à tona esse assunto da morte, desencarne por acidente ou coletivo, de pessoas boas, a gente tem que parar para refletir, não se questionar por que uma pessoa boa morreu enquanto a má está aí viva fazendo e desfazendo. Não, é para a gente refletir o seguinte, que a vida é um sopro, é o aqui e agora. Aproveita o teu momento e ajuda o próximo, vai te ajudar, vai fazer por você, vai cumprir a tua missão, vai crescer espiritualmente, vai evoluir. Porque você vem para esse mundo com a missão de se fazer materialmente, fisicamente, amorosamente, saúde. E isso não é coisas que você vai deixar de viver, não. A tua missão é essa. Quando você cumprir a tua missão, todos os dias, vai aproveitar o hoje, o aqui e agora, o que você puder fazer de bom para você e para algumas pessoas que vale a pena ajudar, faz. Aproveita esse entendimento
E esquece isso que das leis espirituais, a pessoa, os filhos têm que enterrar os pais. Não, isso não existe regra. Não existe essa regra que os filhos têm que enterrar o pai porque já tem uma idade avançada. Não, esquece isso. Começa a quebrar essas regras. Começa a quebrar todas as regras que você coloca na tua vida como se isso fosse uma coisa que você tem que levar para o resto da vida, enquanto é que não. O que você tem que fazer, tua missão é essa. Entenda, o que ocorreu com ela e com os outros foi um desencarne coletivo. Já estava predestinado no caminho deles morrerem daquele jeito. E que aquele fio na realidade ali só foi a justificativa para causar o acidente e eles desencarnarem. Certo? Então todo mundo já vem para esse mundo predestinado com o tempo certo de vida. Eu não sei, você não sabe. Por quê? Porque se a gente soubesse, todo mundo era bom, todo mundo saía fazendo bem para tudo e quem e não trabalhava a sua espiritualidade, a sua essência. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer as coisas às cegas por nós e pelos outros de forma boa, porque existe a lei do retorno, que tudo que eu faço eu recebo de volta. Então, se você começar a entender, pega esse fato que ocorreu aí e começa a se examinar. Vamos entender que vamos rezar pelo espírito deles, não só deles, de todos que desencarnam de forma bruta, que a gente, no nosso pouco entendimento, a gente aceita, que a gente tem que arrumar uma justificativa, tem que arrumar uma resposta, que é para nos confortar. Eu não estou dizendo que é errado, não. A gente tem que vivenciar o luto, sim, porque são pessoas queridas que estão ao nosso redor. Mas a gente não tem que carregar isso como um fardo, como se, nossa, então se eu vou morrer de qualquer forma, então eu vou sair aprontando aí e, ó, não. Você vai ter pouco tempo e vai trabalhar a espiritualidade, que cada vez que você desencarna de um plano e passa para outras vidas e volta, você tem mais karmas a trabalhar. E cada vez que você vai trabalhando seu karma de forma positiva, você vai diminuindo, você vai evoluindo espiritualmente, você vai entendendo que a vida vai deixando de ser um fardo, porque a gente está todo o tempo arrodeado de seres de luz, de mestres e mentores, de guias espirituais, de anjos da guarda. Então, para entender e pede eles não podem interferir na nossa vida, eles estão ali ao nosso redor direto. Se você vê a legião de seres de luz que está e ajuda todo mundo todos os dias a desenvolver a nossa missão, a cumprir a nossa missão quando a gente pede para vir para esse mundo, você pararia e entenderia que toda a resposta que você recebe na orientação certa, na ordem divina, tem que ser usada com sabedoria. Porque todos nós temos ajudas espirituais. Temos nosso Deus, que é a matriz divina. Ele não está aqui para condenar, não é um Deus de que condena, ou de que julga, ou de salvação, não. É um Deus que é por todos. A condenação, o julgamento, é você mesmo que faz. Quando você começa a evoluir como ser humano, entender as leis espirituais, como ela funciona, você vai entendendo que você é só um espírito vivenciando uma experiência física aqui nesse mundo e que você veio para muito mais do que só sofrer. Então, quando você começa a abrir tua mente, a tua visão, expandir tua consciência e entender que tudo é energia, que somos os seres divinos de luz, que temos nosso espírito trabalhando a nosso favor, que temos seres de luz ao nosso redor nos orientando, dando a orientação certa na ordem divina, vamos usar isso para evoluir, queimar karma. Queimar karma. Posso ter algumas pessoas aqui muito bem entendido, mas eu digo é queimar karma. Então vamos, se você veio, você pediu para vir para cá, vem cumprir a tua missão. E não se apega a detalhes. Entenda que no caso de morte por acidente, é importante a gente compreender que, na verdade, não houve acidente, porque não há enganos. Aquele era o momento exato do desencarne daquelas pessoas. Vamos rezar, porque muitas vezes a pessoa não está preparada. Porque quando a gente morre, a primeira pessoa que a gente vê é o nosso corpo. Então é um impacto e é um desentendimento, porque você saiu daquela experiência física. Você não vai entrar na outra dimensão, na outra evolução espiritual com a mesma mentalidade que tem aqui. Não. Mas aí eu digo, quando você se conecta aqui, no plano físico, com teus mentores espirituais,
o outro lado fica até mais fácil de você entender e você assimilar. Claro que as pessoas que ficam aqui não aceitam a morte de pessoas boas. Eu vou dar um exemplo aqui de um pianista que a semana passada ele sofreu um acidente de casa, dentro de casa, danou a cabeça no centro e ele faleceu. Aí eu digo, foi um acidente mesmo? Ou era o momento dele desencarnar? Era o momento dele desencarnar. Por que não aceita? Porque é uma pessoa boa, era uma pessoa que fazia pelos outros, estava cumprindo a missão dele. Se a gente entender isso, e eu, no caso dela também, ela estava cumprindo a missão dela. Não era só ela fazendo por ela, financeiramente, crescendo como pessoa profissional, financeiramente. Não, ela estava fazendo por ela e pelas outras pessoas. Porque a partir do momento em que a gente está aqui, que eu estou aqui, como terapeuta, abordando esse assunto, mostrando a você que você é um ser divino, que você tem que viver suas experiências, sua missão. Entenda que eu estou fazendo por mim e também estou cumprindo a minha missão, que é levar vocês, é ajudar, resgatar pessoas, almas, a entender que ela não tem que estar nesse mundo sofrendo. Então, se você chegou aqui, vai, se inscreve, vamos fazer esse canal crescer, levar mais informações. Porque cada vez que eu dou, eu estou trabalhando a minha missão. Então, eu estou fazendo essa comparação que é para as pessoas entenderem que a gente não está aqui por acaso. Todos que foram chamados para trabalhar para a luz, para o caminho da luz, para a espiritualidade, eles sabem que essa transição e essa pandemia que ocorreu foi justamente para a gente expandir e evoluir espiritualmente usando os nossos dons, porque todos nós somos mediúnicos e a gente desenvolveu o nosso dom, aflorou mais ainda e chegou ao entendimento de que agora está no caminho de transição de um novo mundo, um novo planeta. Então vamos trabalhar com os espíritos de luz, vamos resgatar essas pessoas que ainda não entenderam, não chegou ao entendimento de que a nossa missão é nos salvar e salvar os outros enquanto estamos no nosso caminho até o desencarne e para evoluir para outra dimensão. E vocês têm que entender isso. Mas é claro que quem se sofre o impacto desse acha normal a gente procurar uma resposta para nos confortar. Claro, ninguém aceita. Mas quando se chega ao entendimento de que o normal na vida é os filhos enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos, não. É como eu digo, sabe o que acontece? Aí as pessoas estão no tempo cronológico. Cronos, elas acham que porque meus pais têm mais idade, eles têm que morrer primeiro. Não, gente, não existe isso. Na morte e na visão da espiritualidade, todos nós vamos desencarnar, todos nós temos um tempo predestinado aqui nesse mundo e não vai valer idade, não vai valer o que você está, se você está evoluindo ou não, vai valer o seguinte, você tem que evoluir como ser humano. E essa pandemia, quando teve esse desencarne coletivo, já estava certo. Se você for parar para observar, morreram pessoas de várias classes sociais, de várias raças, de várias cores, de religiões. Por quê? Porque para a morte ele não faz classificação do ser humano, se ele é branco, se ele é pardo, se ele é afro, ou se ele é rico, se ele é pobre, enfim, não faz. O importante é você aproveitar cada vez que ocorre um fato desse e crescer e entender como espírito que você tem uma missão aqui. É claro que vai sempre impactar, mas entenda que o que ocorre, o fato de ser um acidente, uma morte de doença ou uma morte de acidente, a pessoa vai ter que morrer daquilo ali. E isso é fato. E isso a gente não corre. E isso eu falo na lei da espiritualidade. Eu não estou falando como ser humano. Eu estou falando aqui. Já perdi pessoas da minha família, sim, mas eu entendo que eles chegaram no tempo dele. E se eles não evoluíram como pessoas, eles vão passar para outro plano, vão demorar a voltar para cumprir a sua missão aqui. Mas cada um está cumprindo a sua missão. E quando você chega a esse entendimento que eu vim para cá para evoluir como ser humano, e espiritualmente e fazer a minha missão, que é me salvar e é poder ajudar os outros, a gente vai entendendo como é que funciona a espiritualidade, a morte, a visão.
Porque na realidade a morte ela não existe. Ela é só uma transição de espaço entre uma vida que você teve passada para uma nova e para uma nova expansão. Cabe a você, durante esse trajeto, evoluir como ser humano, espiritual, emocional e fazer sempre o bem. Porque disso é que a gente vai queimando o karma. E o que ocorre? O espírito, eu vou te falar, eu até coloquei um trecho aqui. O espírito, ao desencarnar de forma traumática ou mesmo doença, frequentemente fica desacordado. Ele passa por um período de transição e recuperação. É levado para hospitais no plano espiritual ali e ele fica em tratamento se recuperando. Outro ponto interessante. Pode acontecer no caso de acidentes graves, o espírito ser desligado instantaneamente antes do corpo sofrer danos muito graves. E por que ocorre essa transe? Para que o espírito saia milésimo de segundo antes de ocorrer o fato. E qual é a primeira pessoa que o espírito vê no desencarne? É ele mesmo aqui. Gente, morrer é uma transição, é uma mudança. Então, quando você começa a ver dessa forma, a gente encontra um conforto e uma resposta de que a vida é um sopro. E toda vez que eu estou cumprindo a minha missão, que é me salvando, e ao mesmo tempo poder ajudar os outros, eu estou entendendo que eu estou cumprindo a minha missão certa. É o meu legado que eu deixo aqui, que ela deixou e todo mundo deixa. Por que legado? Porque ela estava cumprindo a missão dela, que era ela se equilibrar financeiramente, profissionalmente, como mãe, como filha, companheira, enfim. Ela deixou o legado dela, que ela cumpriu a missão dela. Então entenda, antes da gente se sentir a gente se sente tão assim impotente, claro, porque a gente sabe que é algo, a gente vem para esse mundo certo de que eu nasci, eu vou crescer e vou morrer. Mas a gente tem que entender que esse mundo não acaba aqui, que existe muito mais vida lá fora, lá em um outro plano. E que se você bem soubesse, os seres de luz, a legião que está ao nosso redor, aqui e agora comigo, levando a palavra da espiritualidade, sabendo que você é um ser divino, você tem que evoluir como pessoa, como físico, emocional, espiritual, e sabendo que a tua missão é se salvar e salvar o mundo, porque você está deixando o teu legado. Gente, espero ter ajudado. Se você quiser se inscrever, clica aqui embaixo, curte e comenta. Eu vou deixar 2 links aqui a depressão na visão da espiritualidade e a surdez na visão da espiritualidade. Vou deixar os links aqui embaixo. Se você chegou até aqui, vamos fazer esse canal crescer. Eu quero desejar a todos vocês que perderam seus entes queridos em um desencarne por doença ou desencarne coletivo. Vamos rezar, porque muitas vezes, mesmo cumprindo a missão, esse espírito ele não estava preparado. Então, mesmo que já existam seres de luz lá do outro lado esperando ele para levar ele para um novo processo de cura e recuperação, a gente também tem que se recuperar aqui como ser humano. Fica com Deus.